Tá? Essa é mais uma live do nosso programa DTM Acelerando Resultados, que é exatamente um programa de live semanal com conteúdo de altíssimo nível para lhe conduzir a uma ação, a uma postura de expert e, a partir daí, você conseguir eliminar a dor do seu paciente de forma mais consistente. Quero, de fato, estender a minha mão para vocês e fazer com que você possa, né, fazer parte dessa elite de profissionais onde podem ajudar os pacientes que estão em sofrimento. E quando a gente fala ajudar os pacientes que estão em sofrimento, a gente fala o seguinte, gente. Hoje, junto com a pandemia do Covid-19, vem uma pandemia de apertamento, bruxismo, ansiedade, fratura de dente, disfunção de oclusão, dor de cabeça, dores cervicais, tudo associado com o sistema estomatognático. Tudo associado com o sistema estomatognático. Então, é super importante, gente, que dentro de todo o conceito que eu já ensino, de todas as perspectivas clínicas, que você também saiba se comportar e agir atuando de forma multiprofissional. E hoje eu quero falar especificamente, tá, da relação entre o fisioterapeuta e o dentista, trazendo uma estratégia para um consultório de alto nível, de parceria de alto nível, ajudando você a tirar do seu mundo a ideia de concorrência, a ideia de que o paciente é meu, a ideia de que eu tenho que ter, de fato, o resultado com o meu paciente. Na verdade, isso a gente vai conduzir hoje de forma específica, determinando qual é a função de cada um, determinando como cada um pode agir e, principalmente, como você se comportar, como você chegar até o seu colega de profissão, no caso lá, o dentista, se for fisioterapeuta, ou o fisioterapeuta, se for o dentista, tá bom? E aí, eu só quero dizer a vocês aqui, ó, que se a gente bater aí os nossos 60, tá? 60 é a meta de toda semana, 60 ao vivo, aquele resuminho, o resumo escrito também vai para vocês. Se não, vai só o PDF, tá? Se não, vai só o PDF. Então, ó, compartilha com os amigos fisioterapeutas, dentistas que trabalham com desfono de ATM ou desejam trabalhar para que a gente possa, de fato, estar aí batendo a nossa meta e vocês também recebendo o resuminho escrito que a gente trabalha, tá? Então, vamos nessa, vamos lá, trazendo o conteúdo para vocês. Gente, antes de mais nada, tá? Vamos... Por quê? Por que entender? Por que entender a função, a interação entre o fisioterapeuta e o dentista é uma grande oportunidade profissional. Por que isso é uma grande oportunidade profissional? E aí eu coloco aqui, tiro aqui, porque saber atuar em parceria físio versus dentista é uma grande oportunidade profissional. Simplesmente, gente, o que nós temos hoje, tá, é uma pandemia de disfunção de ATM com pacientes apresentando comprometimentos locais e sistêmicos. Dentro dessas perspectivas de comprometimentos locais, nós temos
tonia muscular, comprometimento ósseo, tanto baseado nos côndilos, como também nos dentes, tá? E a partir desse momento, tá? A partir dessas alterações locais, muitas alterações sistêmicas também ocorrem. E dentro das alterações sistêmicas, nós temos nada mais, nada menos como alteração postural. Nós temos alteração de equilíbrio. Nós temos, tá? Alterações, vou colocar aqui, comprometimentos fisiológicos, como audição, como a digestão, tá? Como deglutição. Tudo isso no paciente com disfunção de ATM. E a partir do entendimento dessa complexidade, você precisa também ter clareza / humildade para atuar em parceria. Essa clareza e humildade para atuar em parceria é nada mais, nada menos do que você calçar sua sandália da humildade e se direcionar para o seu colega de profissão para juntos conduzir uma terapêutica. O que mais a gente tem de tradicional, Randy? Qual é o grande erro desse processo na condução de parceria? É simplesmente que você, como profissional, quer se meter, quer orientar, quer determinar o que o outro vai fazer. Esse é o primeiro erro. Então, orientação básica. Orientação básica. Orientações. Nunca determine a atuação do colega parceiro, apenas faça sugestões diante de uma explicação técnico-científica clara. Contra fatos não há argumentos, pessoal. O seu colega dentista, o seu colega fisioterapeuta e vice-versa, ele pode até querer não fazer uma parceria com você. Ele pode até estar com um pé atrás diante do processo. Mas ele, ao você direcionar as suas explicações do ponto de vista técnico-científico e pedir ajuda a ele, e não impor uma condição clínica, impor uma abordagem, isso por mais que você seja contra. Por mais que você seja contra, por exemplo, de que ele coloque um aparelho ortodôntico precoce, de que ele coloque uma placa miorrelaxante, por mais que você tenha seus motivos, não estou aqui discutindo os seus motivos. Mas você tem que conquistar a confiança com argumentos técnicos científicos diante
da sua expertise. Porém, contudo, entretanto, todavia, por mais que você esteja certo, convicto, eu coloquei aqui no material. Nunca imponha, faça sugestões. E a partir do momento que o colega conduz e aceita a sugestão, você tem o direito de conduzir o paciente e continuar o paciente trabalhando com ele. A partir do momento que você faz a sugestão e o colega não conduz a sugestão, qual é o outro passo? Informar ao paciente que, na sua opinião, a conduta poderia ser desta forma. Então, vale a pena ele procurar a opinião de outro profissional também. Se bater, ele continua com o profissional já que está. Agora, a sua opinião tem que estar clara diante do processo terapêutico, principalmente baseado com um raciocínio clínico, baseado com a expectativa daquilo que o seu paciente deseja e quer de você. E a partir desse momento, você começa a alimentar tanto uma relação terapêutica saudável com o seu paciente, quanto com os seus parceiros. A Randy, é fácil isso? Não, não é fácil. Mas você encontra profissionais que trabalhem e desejam trabalhar em parceria bem. E dentro dessas perspectivas, o que é que você precisa? É que, ponto 2, orientar o paciente quanto à sua opinião, caso o procedimento do colega parceiro não esteja sendo conduzido da forma sugerida. Da forma sugerida, tá? Dentro dessa perspectiva, cada um precisa saber o limite profissional que cada um tem. E dessa forma, você, como expert, precisa saber onde cada um entra. E aí é onde a gente vai falar agora. Atuações do fisioterapeuta. Atuações do fisioterapeuta. E para isso eu quero trazer essa imagem aqui para você poder fluir um pouco comigo. Veja essa imagem. Essa imagem retirada de um dos livros recentemente que eu estou estudando, que fala sobre dor orofacial, tá? O que é que ele traz aqui? Ele traz simplesmente o crânio, o sistema estomatognático com os seus músculos, temporal, masseter, supra-ióideos com ióide, infra-ióideos, esternocleido occipito mastoideo, paravertebrais, tá? E suas conexões. E na figura ao lado, ele traz a integração vetorial disso. Como esse jogo de força mantém o equilíbrio. Lembrando que nós temos aqui, nessa região, o centro de força. Observem. Este centro de força, tendo 2/3 anteriorizados à função, o centro de gravidade, precisa ter um equilíbrio funcional adequado entre músculos agonistas, antagonistas, superiores e inferiores, para que não haja discrepância funcional. Diante disso, você tem
que esses músculos estarem funcionando de forma simétrica, o que é extremamente difícil dentro do modelo de sociedade atual. E este tipo de perspectiva funcional é claramente uma abordagem do fisioterapeuta. É uma abordagem de reequilíbrio. É uma abordagem de análise tônico-postural, de posicionamento da cabeça e do pescoço, conduzindo você para uma estabilidade. E dentro dessa perspectiva de movimento de cabeça e pescoço, você precisa ter os músculos funcionando bem. O equilíbrio muscular precisa estar intensamente funcional. Mas qual é o detalhe disso? É que, primeiro, cada músculo de cada região, que eu mostrei aqui, cada músculo dessa região tem especificamente um grupo de nervos específico. Cada grupo muscular precisa ter um grupo de nervos específicos. Então, o temporal e o masseter vêm com o trigêmeo. O digástrico também é o trigêmeo, porém, o estiroioide e o digástrico posterior, aqui, você já tem o facial. O infraioide e alguns supraioides vêm com o hipoglosso. Nós temos também o escaleno aqui, o esternocleidomastoideo, com a função associada com o acessório. Então, essa é a função do fisioterapeuta diante dessa perspectiva. Integrar, visualizar, entender como esse jogo muscular e biomecânico está afetando o sistema estomatognático. Então, vamos lá, escrever aqui no resuminho. Lembrando que a gente batendo a nossa meta de 60 aqui ao vivo, tá? A gente tem esse resuminho disponível para vocês. Caso contrário, só fica o PDF no final. Então, compartilhem com seus amigos aí para a gente bater os 60 e aí a gente tá cada vez mais dando conteúdo para vocês. Esse resumo aqui, ele fica para vocês, a gente batendo 60 ao vivo. Então, compartilhe entre os amigos aí, tá? Nessa perspectiva, nós temos função do fisioterapeuta, análise cinético-funcional do sistema estomatognático. 2. Análise neurofisiológica do sistema estomatognático. Certo? Ainda nós temos, tá? Reequilíbrio cinético funcional a partir das integrações sistêmicas. E também análise postural sistêmica do corpo do paciente de forma descendente e ascendente. Que demais. Que demais. Diante da perspectiva clínica, o fisioterapeuta, ele precisa dessa atuação. Desta atuação. E são informações que determinam a análise, a funcionalidade a que o profissional dentista, no caso aí falando agora do
fisioterapeuta vai precisar agir. E dentro dessa perspectiva que eu estou trazendo para você, que é exatamente dessa análise funcional, ao introduzir uma análise sistêmica, você começa a ver que existe a necessidade não só antero-superior, como antero-posterior, como supero-inferior, mas também látero-lateral. Essa imagem você está analisando a porção lateral esquerda. Porém, contudo, entretanto, todavia, se eu tenho um tensionamento muito grande à esquerda, em detrimento da direita, eu tenho uma dinâmica totalmente desequilibrada do sistema miofacial. E o sistema miofacial funcionando de forma equivocada traz categoricamente uma dinâmica de abertura e fechamento em desequilíbrio. E o que é preciso dentro de uma perspectiva clínica para que você não cometa erros que até hoje talvez você ainda cometa e seja fácil de gerar no paciente algum tipo de sintoma rebote, é justamente porque você, assim como eu, não teve grandes formações profissionais para entender essa complexidade e como o corpo vai sofrer. E dentro dessa perspectiva de sofrimento que o corpo vai ser submetido, a que o corpo vai ser submetido, o outro lado, que não está em tensão, em disfunção, a longo prazo começa a ter as suas disfunções. Seja com músculos em estresse de estiramento, alongamento muito grande, seja por estruturas ligamentares bem intensas. Só para você ter noção do que eu estou falando, aqui dentro, da mandíbula, para dentro do crânio, existe um ligamento chamado esfenomandibular, que ele vem internamente, basicamente assim, essa direção, essa direção. Esfenomandibular, para o ângulo da mandíbula, mais ou menos aqui para a lígula, tá? E ele conecta a base do crânio, o esfenoide, para a mandíbula. Quando a gente tem uma inclinação por tensão, por desequilíbrio miofacial, que o fisioterapeuta pode tratar, isso a longo prazo vai levar ao encurtamento desse ligamento. Sua função proprioceptiva vai diminuir. Em contrapartida, o outro ligamento vai estar muito tensionado. Esse é só um exemplo que vai trabalhar tensionando o esfenoide, que é um osso interno do crânio, e esse tensionamento do esfenoide gerando comprometimentos importantes fisiológicos. Veja como isso é impressionante. E daí é que, quando a gente tem um desequilíbrio nessa estrutura cinético-funcional, você pode nada mais, nada menos perder o estímulo neurofisiológico associado com isto. Onde nós temos em cada músculo, em cada polpa, alvéolo, periodonto, inervações. E esse neurônio aferente
vai seguir para o músculo, que vai gerar uma resposta de eferente neurônio motor, núcleo trigeminal, aumentando o tônus da musculatura. Porque aqui está acontecendo um contato prematuro, um esforço, um estímulo doloroso por conta do desequilíbrio. E aí é quando a parceria começa a ficar cada vez mais importante. Por quê? Porque o colega agora dentista vai precisar trabalhar muito bem, tá? Tá aqui, ó, atuações do dentista. Análise cinético-funcional, sim, do sistema mastigatório, sob a ótica das influências do sistema estomatognático. Tipo, como o meu sistema está afetando todo o corpo. Agora é a hora de ver até que ponto o sistema estomatognático está afetando o corpo e não o contrário. Análise das consequentes alterações crônicas não resolvidas que afetam a formação óssea, que afeta a harmonia da oclusão, que afeta a simetria craniana. Além do mais, a análise do desenvolvimento sob a ótica genética do paciente, assim como recuperação de qualquer tipo de perda sob agressões / impactos externos. E a partir daí, consciência de que há repercussões funcionais dos demais sistemas corporais, desde postural a hormonal, devido às relações cranianas junto à hipófise. Caraca! Caraca! Gente, bota um caraca aí, tá? Bota um caraca aí. Quando eu falo análise cinético-funcional, eu estou falando das relações miofaciais. Eu estou falando sobre como os músculos se comportam, cinético, movimento, dinâmica, de forma ampla, todo o sistema funcional trabalhando em harmonia. Em harmonia. Tá? Então, veja que quando você se depara para esse tipo de abordagem, você começa a entender que
de fato, muitas vezes, algum tipo de paciente, ele não evolui como a gente gostaria, tipo, eu tenho vários alunos, para quem não sabe, a gente tem um curso, né, uma formação, né, o nosso curso Desvendando a DTM, com mais de 400 alunos, onde a gente tem nada mais, nada menos do que formados profissionais realmente de elite para eliminar a dor do paciente já no primeiro atendimento, do paciente com disfunção de ATM. Nessa perspectiva, o que é que eu quero trazer para você? Eu quero dizer é que vários dos meus alunos eles se acostumam a ter resultados no primeiro atendimento. E quando eles têm um paciente que gera dificuldade, eles se desesperam. Eles se desesperam porque, meu Deus, o que é que eu estou fazendo de errado? Não, nada, você não está fazendo nada de errado. Você só precisa entender que tem paciente que é só seu e tem paciente que não é só seu. E tem paciente que precisa de um acompanhamento. E tem paciente que precisa de um suporte melhor. Tem paciente que precisa de uma análise mais aprofundada, de rever o teste que você está fazendo, se realmente está bem feito, ou porque o outro paciente era muito tranquilo dentro da nossa metodologia, que qualquer teste mais específico já melhorava. E aí você trabalhava o paciente. Mas esquece que quanto mais você gera resultado, mais paciente complicado vai chegar. E aí é onde o expert, aquele profissional que é da elite da ATM, ele se mostra capaz. Ele se mostra hábil em investigar. Mas eu até entendo alguns colegas, e agora já abrangendo, porque realmente a nossa formação profissional é causa-consequência. Causa-consequência. E você, ainda por mais que você passe por uma formação, passe por um entendimento, onde leve para você uma perspectiva de globalidade, de complexidade, você ainda fica querendo que todo o seu paciente seja da mesma forma. E é onde você, de fato, quebra a cara. Você quebra a cara exatamente por pensar que todo paciente vai ser dessa forma. E não é assim. E aí, você vai literalmente buscando o detalhe do processo e buscando entender até que ponto eu, dentista, preciso resolver algo cinético funcional do meu neurológico do meu paciente, ou vice-versa. E aí, diante desse resuminho surreal, atenção, galera, só faltam 8 pessoas para a gente bater a nossa meta de 60 para vocês terem acesso a esse resumo, hein? Então, 60 pessoas, o resumo também é liberado além do PDF, tá? Então, é super importante dentro da perspectiva clínica que você entenda, tá? Que uma das funções que precisam, de fato, integrar, ser integrada, é a harmonia funcional. E aí, lá vou eu trazer para você aqui. Entender que o paciente com alteração de ATM é um paciente com disfunção neurofisiológica apresentando problemas mecânicos
mecânicos, inclusive dores. Isso é super importante, tá? E dentro dessa perspectiva da abordagem de cada um profissional, o fisioterapeuta e o dentista precisa estar alinhado para combater alinhamento terapêutico, combate à verdadeira causa das dores, combate às disfunções locais, descendentes e ou ascendentes. Assim como reestruturação do sistema proprioceptivo estomatognático através do melhor controle neurofisiológico entre aferentes barra eferentes. Aferentes barra eferentes. Isso aí. Desta forma, a gente vai crescendo, conduzindo, levando o nosso paciente ao melhor resultado. Entendendo que existe um direcionamento específico que o fisioterapeuta dá, mas que a consideração, o informe, né, a orientação do dentista vai fazer total diferença, como o contrário, que às vezes a gente tem testes oclusais que afetam diretamente ao posicionamento da cabeça e do pescoço. Nós temos perspectivas clínicas posturais da cabeça e do pescoço que vão afetar a estrutura do sistema mastigatório. Então, ao entender que nós não somos donos do paciente, mas sim, nós somos instrumentos de Deus na Terra para cuidar das pessoas, a gente precisa buscar o melhor. E o buscar o melhor é saber interagir e respeitar a individualidade de cada estrutura e não querer ser o dono do troféu, o dono da marca do nosso paciente, né? E aí, uma das coisas características disso é o que essa imagem traz para a gente. Essa imagem traz para a gente especificamente, tá? Algo que a gente precisa analisar. Veja, quem é dentista já deve ter se deparado com vários pacientes desse tipo, onde de fato há uma deformação da mandíbula, há uma deformação crânio-facial, há uma alteração específica que, na grande maioria dos casos, foi decorrente a uma não condução precoce do estado do paciente. Não se considerou a disfunção quando em criança.
Não se considerou as retrações miofaciais de uma cirurgia de amígdala, por exemplo, enquanto criança. Não se considerou as retrações miofaciais associadas com um trauma. Não se considerou distúrbios e assimetrias cranianas que fazem com que um lado do crânio seja um lado de trabalho, de função mais intensa, enquanto o outro lado é um lado maior de balanceio, onde desde o princípio o profissional fisioterapeuta e o dentista poderiam estar trabalhando em parceria. Mas aí a gente se fecha no nosso mundo técnico-científico, e ao se fechar no nosso mundo técnico-científico, a gente não acha que o outro colega é capaz de ajudar. Não sabe nem do que o outro colega é capaz de fazer. Quantos dentistas são meus alunos e dizem: poxa, eu não sabia o quanto o fisioterapeuta entendia de ATM ou de sistema estomatognático? Ou quantos fisioterapeutas e dentistas não consideram o fonoaudiólogo, por exemplo? E assim sucessivamente. E eu entendo, porque eu também já passei por isso. Eu costumo de dizer, vocês não estão só nisso, eu passei por esse processo onde eu não sabia nem indicar para o outro colega o que ele fazer e como fazer. E a partir dessas perspectivas, você precisa entender, de fato, como o outro pode ajudar o trabalho, dentro do trabalho funcional do seu paciente. Inclusive de forma precoce. Por quê? Porque o estímulo repetitivo, o estímulo de forma agressiva, faz com que, de fato, nós tenhamos um grande problema. Porque o osso, ele se desenvolve a partir de pressões e de agressões no corpo de forma permanente, onde essa série de pressão e descompressão, vai, de fato, alterar a concentração de sais de cálcio de um lado em relação ao outro. E a partir daí, quando você adentra, quando você viaja no mundo para se tornar expert e eliminar a dor do seu paciente, você começa a ver que existe a ponta do iceberg, que é o que foi apresentado para você, mas a pontinha mesmo. Porém, existe um mar de conhecimento que precisa ser integrado e colocado cada peça no seu lugar. E cada peça precisa estar bem encaixada e na ordem certa. Porque senão você começa a entrar na área que é do dentista, na área que é do fisioterapeuta e assim sucessivamente. Tá? E assim sucessivamente. Por isso que dentro do nosso treinamento, do nosso curso, a gente tem vários níveis de profissionais. Por quê? Porque cada um pode ajudar de uma forma e cada um pode integrar, uma vez que o sistema estomatognático, a disfunção de ATM, é uma disfunção multiprofissional e multissetorial. Partindo dessa perspectiva, você precisa estar concentrada naquilo que você de fato domina e consegue fazer. E se já sai da sua alçada, opa, tem um colega também expert lá do grupo do Randy que pode ajudar, entende o que eu vou falar, né?
Por exemplo, a galera do Rio de Janeiro já tem dentista, já tem fisioterapeuta, já tem uma galera lá que pode trocar figurinhas. São Paulo também já tem uma galera. Rio Grande do Sul também já tem um pessoal. Isso é importante, que vai gerando network e discussão clínica entre os colegas. E aí cada um sabe de fato o que fazer, né? Então, dentro do processo de alinhamento terapêutico, para que a gente possa, e vamos dizer assim, arrematar tudo, é fazer o que for da minha área de forma excelente, sem espaço para dúvidas, mas também entregar a um expert parceiro que conduza para a resolução do problema dentro de uma mesma metodologia ou pelo menos aceite os termos técnico-científico apresentados. Por quê? Porque dessa forma vocês vão estar fazendo um trabalho de altíssima integração e de altíssimo nível. De altíssima integração e de altíssimo nível para o seu paciente se beneficiar mais e mais. Simplesmente assim. Simplesmente dessa forma.